Como podemos aproveitar a Páscoa para renascer espiritualmente? Hoje vamos explorar lições estoicas para uma vida mais leve e renovada. Se esse vídeo tocar seu coração, se inscreva no canal e dê um like, pois assim você ajuda para que ele possa chegar a mais pessoas. A Páscoa ressoa através dos séculos e culturas como um dos arquétipos mais profundos da experiência humana. Celebrada em inúmeras formas ao redor do globo, ela ecoa universalmente temas de renascimento, de renovação da esperança, de uma profunda revitalização espiritual. Em sua tapeçaria rica de história e tradição, a Páscoa transcende as fronteiras confessionais, tornando-se um poderoso símbolo da capacidade inerente à vida e ao espírito humano de triunfar sobre a escuridão, de emergir da aparente finitude, de se transformar. Mas a verdadeira potência desta época reside para além dos rituais e dos símbolos externos. Ela nos oferece um convite introspectivo, uma pausa sagrada para contemplar os grandes ciclos da existência, para reconhecer nosso potencial inato para recomeços significativos e, crucialmente, para encontrar a força interior de perseverar, florescer e nos reinventar mesmo em meio às mais áridas adversidades. É um chamado à reflexão sobre a morte e o renascimento, não apenas como eventos externos, mas como processos contínuos dentro de nós mesmos. Nessa contemplação, a sabedoria antiga e resiliente do estoicismo pode nos servir como uma bússola luminosa, oferecendo uma perspectiva singular e profundamente enriquecedora sobre o significado intrínseco da Páscoa. Os grandes mestres estoicos, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, dedicaram suas vidas a perscrutar a condição humana, a desvendar a natureza do sofrimento e da serenidade. Sua filosofia central nos ensina uma verdade libertadora. Embora não possamos controlar a vasta maioria dos eventos externos que nos acontecem, desde as grandes marés da história até as pequenas contrariedades do dia a dia, nós detemos o poder absoluto e inalienável de escolher nossa resposta interna a essas circunstâncias. Nossa percepção, nosso julgamento, nossa atitude, eis o nosso verdadeiro domínio. Esta lição fundamental de agência interior torna-se particularmente ressonante durante a Páscoa, um tempo em que tradicionalmente se celebra a ressurreição de Cristo como um evento de superação divina, mas que, numa leitura mais ampla e filosófica, nos convida a meditar sobre os ciclos inescapáveis da vida, a natureza da impermanência, a dança constante entre fim e começo, declínio e renovação em todas as esferas da existência. A Páscoa, em sua essência simbólica mais profunda, funciona como uma metáfora vívida e potente para o potencial de renascimento que reside em cada um de nós e na coletividade humana. Assim como a natureza desperta de seu sono invernal e a primavera irrompe em uma explosão de vida, cor e novas possibilidades após a quietude e o recolhimento do frio, a Páscoa nos acena com a promessa de que é sempre possível emergir das cinzas de nossos passados, de nossos erros, nossas dores, nossas limitações autoimpostas e buscar ativamente novos caminhos, novas perspectivas, um futuro mais alinhado com nossa verdadeira natureza e nossos valores mais elevados. Mas como podemos, de forma prática e significativa, tecer os fios dourados da sabedoria estoica na celebração e na vivência desta época tão carregada de significado? Como podemos transformar a Páscoa de uma mera observância ritualística em uma oportunidade genuína para a autorreflexão profunda, para o crescimento interior e para uma transformação duradoura em nossas vidas? A narrativa da ressurreição, central para a tradição cristã da Páscoa, carrega um simbolismo universal que transcende dogmas específicos. Ela representa o triunfo último da vida sobre a morte,
da luz sobre as trevas que pareciam consumir tudo, da esperança indomável sobre o desespero paralisante. Para nós, navegando pelas complexidades e desafios do mundo moderno, o que essa história arquetípica pode significar em um nível pessoal e prático? Como podemos internalizar esse símbolo poderoso de renascimento e aplicá-lo às nossas próprias lutas e aspirações? Os estoicos nos ensinam que a vida não é uma busca pela ausência de dificuldades, uma meta irrealista e até indesejável, pois são os desafios que forjam nosso caráter, mas sim uma jornada contínua de aprendizado sobre como responder a essas dificuldades com virtude, razão e equanimidade. Como Marco Aurélio escreveu para si mesmo em suas meditações, em meio às pressões de governar um império: a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. A Páscoa, nesse contexto, serve como um lembrete pungente de que, mesmo após as provações mais sombrias, mesmo quando nos sentimos crucificados pelas circunstâncias ou por nossas próprias falhas, a possibilidade de um renascimento interior, de uma transformação profunda, permanece sempre acessível através do poder de nossa própria mente e de nossas escolhas. Podemos ver a Páscoa como uma metáfora para a alquimia interior que o estoicismo propõe, a capacidade de transmutar o chumbo do sofrimento no ouro da sabedoria e da força. Quando confrontados com a dor, a perda ou o fracasso, temos a escolha. Podemos nos deixar consumir pela amargura, pela autopiedade ou pelo ressentimento. Ou podemos escolher, como um ato de vontade consciente, enxergar essas experiências, por mais dolorosas que sejam, como oportunidades cruciais para cultivar nossa resiliência, para aprofundar nossa compreensão da vida, para fortalecer nossas virtudes, coragem, paciência, justiça, sabedoria. Em vez de sermos meras vítimas das circunstâncias, podemos nos tornar agentes de nossa própria transformação, transformando as feridas em fontes de força e compaixão, assim como a narrativa da ressurreição transforma o símbolo da crucificação, da dor extrema, em uma mensagem universal de esperança e redenção através da superação interior. A Páscoa também nos imerge na contemplação do grande ciclo da vida, uma verdade universal e inegável que permeia toda a existência. Observamos na natureza essa dança perpétua, o nascimento, o crescimento vigoroso, o inevitável declínio e então a surpreendente renovação. As folhas que caem no outono não são um fim absoluto, mas uma preparação necessária para o solo que nutrirá as novas flores da primavera. A água que evapora sob o sol retorna como chuva vivificante. A noite escura cede lugar à aurora. O próprio universo opera em ciclos de expansão e contração, criação e dissolução. Os estoicos, com sua profunda reverência pela ordem natural do cosmos, o Logos, nos ensinam a importância fundamental de aceitar esses ciclos como parte intrínseca e necessária da realidade. Epicteto, sempre pragmático, nos lembra: não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossa interpretação, nossa resistência delas. A Páscoa, com seu foco na passagem da morte para a vida, nos convida a aplicar essa sabedoria à nossa própria jornada. Devemos aprender a aceitar os invernos de nossa alma, os períodos de escuridão, dúvida, perda ou desespero, não como falhas ou punições, mas como fases naturais e muitas vezes necessárias do nosso desenvolvimento. Aceitar esses momentos não significa resignar-se passivamente a eles, mas sim reconhecê-los como parte do fluxo maior, confiando que, assim como na natureza, a possibilidade de renovação e renascimento está sempre presente, aguardando o momento certo e nossa disposição para acolhê-la.
Ao internalizarmos essa perspectiva cíclica, encontramos uma força serena para perseverar durante as fases difíceis. Seja um revés na carreira, o fim de um relacionamento, um desafio de saúde ou um período de crise existencial, podemos lembrar que essas experiências são parte de um processo maior. A Páscoa se torna, então, um lembrete anual de que após cada morte simbólica, o fim de um ciclo, a perda de uma ilusão, a queda após um tropeço, existe sempre a potencialidade inerente de um novo começo, de uma nova primavera interior. A esperança pulsa no coração da mensagem pascal. Não uma esperança vaga ou ingênua, mas uma esperança robusta, uma força ativa que nos impulsiona para frente, que nos sustenta mesmo quando a visibilidade é mínima e o caminho à frente parece incerto. Os estoicos, embora frequentemente retratados como austeros, também reconheciam o valor de uma forma particular de esperança. Uma esperança ancorada não em desejos por resultados externos específicos que estão fora de nosso controle, mas na confiança racional em nossa e própria capacidade de enfrentar o futuro com virtude e resiliência, independentemente do que ele traga. Sêneca, ao nos exortar a não desperdiçar a vida com arrependimentos, implícita e explicitamente nos direciona a olhar para frente com propósito e determinação. A Páscoa nos convida a cultivar essa esperança estoica, não como uma fuga da realidade ou uma negação das dificuldades presentes, mas como uma convicção profunda de que, apesar dos desafios, possuímos os recursos internos para navegar por eles e que sempre há a possibilidade de encontrar significado, crescimento e até mesmo serenidade. É a crença na luz no fim do túnel, não porque o túnel magicamente desaparecerá, mas porque confiamos em nossa capacidade de continuar caminhando em direção a ela, passo a passo. Como podemos nutrir essa esperança resiliente em nosso cotidiano? A prática estoica da gratidão é um caminho poderoso. Mesmo nos dias mais sombrios, sempre há algo pelo qual podemos ser genuinamente gratos. A respiração, um gesto de gentileza, a beleza de um detalhe da natureza, a própria capacidade de pensar e sentir. A gratidão deliberada desvia o foco da mente daquilo que falta ou dói e a âncora naquilo que é bom e presente, por mais simples que seja. Isso não apaga as dificuldades, mas muda nossa perspectiva sobre elas, alimentando um senso de suficiência e contentamento que é a base da esperança duradoura. Além disso, a prática estoica da visualização premeditada, não apenas do mal, mas também do bem possível e da nossa resposta virtuosa, pode fortalecer a esperança. Visualizar-nos agindo com coragem, sabedoria e compaixão diante dos desafios futuros e imaginando os resultados positivos que podem advir de nossas ações virtuosas, reforça nossa confiança e nos impulsiona a trabalhar ativamente para tornar esse futuro melhor uma realidade. A resiliência, essa capacidade admirável de não apenas suportar as adversidades, mas de emergir delas fortalecido e transformado, é outro tema central que conecta a Páscoa ao estoicismo. A narrativa da ressurreição é, em sua essência, a demonstração máxima de resiliência, a capacidade de enfrentar a dor e a morte aparentes e retornar com uma força renovada. Os estoicos viam a resiliência não como um dom inato concedido a poucos afortunados, mas como uma virtude a ser cultivada, um músculo da alma que se fortalece com o exercício constante diante dos desafios da vida. Como Epicteto afirmava com confiança, nenhuma coisa externa é tão esmagadora que não possa ser suportada pela mente que se mantém tranquila e racional. A Páscoa, portanto, nos serve como um chamado anual para desenvolvermos nossa própria resiliência interior. Ela nos encoraja a encarar os inevitáveis desafios da vida não com temor ou autopiedade,
mas com a calma e a clareza que vem do entendimento do que podemos e não podemos controlar. Podemos aprender a aceitar com serenidade as circunstâncias que fogem ao nosso alcance. As ações dos outros, os acidentes, as perdas inevitáveis, e a concentrar toda a nossa energia e inteligência naquilo que está em nosso poder. Nossas percepções, nossos julgamentos, nossas intenções e nossas ações. Quando enfrentamos uma dificuldade, temos sempre uma escolha fundamental na nossa reação. Podemos nos deixar abater pelo desânimo, pela raiva ou pela frustração, permitindo que o evento externo dite nosso estado interior. Ou podemos escolher usar a situação, por mais dolorosa que seja, como uma oportunidade preciosa para praticar nossas virtudes, para aprender mais sobre nós mesmos e sobre a natureza da realidade, para evoluir como seres humanos. A resiliência estoica floresce nessa escolha consciente de transformar obstáculos em degraus. Finalmente, a Páscoa, intrinsecamente ligada à chegada da primavera no hemisfério norte, onde muitas de suas tradições se originaram, carrega consigo a energia vibrante de novos começos. É um tempo simbólico para deixar para trás o que não serve mais, para limpar o terreno interior e plantar novas sementes para o futuro. Assim como a natureza se renova, somos convidados a fazer o mesmo em nossas próprias vidas. Podemos usar esta época como um marco significativo para revisitar nossas metas, reavaliar nossos sonhos, questionar nossas prioridades e, se necessário, ajustar o curso de nossas rotinas e de nossas vidas. Os estoicos, embora enfatizassem a importância crucial de viver plenamente o presente, pois é o único tempo que realmente possuímos para agir, não desdenhavam o planejamento racional e a definição de intenções para o futuro. Marco Aurélio, ao nos advertir contra desperdiçar a vida com arrependimentos, nos impulsiona a viver o agora com propósito, mas esse propósito muitas vezes se orienta por uma visão de futuro desejada. A Páscoa nos oferece essa oportunidade cíclica de renovar nosso propósito. Ela nos lembra que, embora o passado seja imutável, exceto em nossa interpretação e aprendizado dele, o futuro ainda é um campo aberto de possibilidades, moldado pelas escolhas que fazemos no presente. Podemos escolher conscientemente como queremos viver, quais valores queremos honrar, que tipo de pessoa aspiramos a ser e quais objetivos queremos perseguir com diligência e virtude. A Páscoa se torna um convite para um recomeço intencional, não baseado em resoluções superficiais, mas em um compromisso profundo com nosso próprio crescimento e florescimento. Em essência, a Páscoa transcende seu contexto religioso ou cultural específico para se tornar uma rica fonte de reflexão filosófica sobre os temas mais profundos da existência humana: a vida, a morte, a perda, a esperança e a capacidade inextinguível de renovação. A lente do estoicismo nos permite aprofundar essa reflexão, oferecendo uma estrutura poderosa para internalizar e aplicar essas lições em nossa própria jornada. Ao aceitarmos os ciclos inevitáveis da vida com equanimidade, amor fati, ao escolhermos conscientemente nossas respostas às adversidades focando no que podemos controlar, ao cultivarmos uma esperança racional ancorada em nossa própria capacidade de agir virtuosamente e ao desenvolvermos uma resiliência que transforma desafios em oportunidades de fortalecimento, podemos verdadeiramente vivenciar a Páscoa como um período de renascimento interior. Ela nos recorda, ano após ano, que mesmo após as provações mais severas, mesmo após os invernos mais longos da alma, a possibilidade de florescer novamente, de transformar nossas vidas a partir de dentro, está sempre ao nosso alcance. Lembre-se,
A mensagem transformadora da Páscoa, vista através da sabedoria estoica, não exige que você mude quem você é fundamentalmente, mas sim que reconheça e ative o potencial de renovação que já reside dentro de você. Permita-se soltar o que não serve mais, perdoar o que precisa ser perdoado em si mesmo e nos outros, e abraçar o presente com esperança renovada e determinação focada. Como Sêneca nos instigou, a vida é de fato muito curta e preciosa para ser desperdiçada em lamentações ou resistências inúteis. Que possamos usar a energia simbólica desta época para renascer em nossa própria consciência, para nos renovarmos em nosso propósito e para seguirmos em frente com a coragem e a serenidade que vem do domínio de nossa própria mente e da aceitação sábia do fluxo da vida. Inscreva-se para receber novos vídeos que podem mudar sua vida.